Vamos criar algumas layers para organizar a representação gráfica dos desenhos que criamos anteriormente. Se eu abrir aqui o gerenciador de layer, já temos algumas criadas anteriormente, inclusive algumas exportadas, né? Por exemplo, essa base, essa simbologia, que fazem parte do arquivo da simbologia que temos nesse nosso arquivo de desenho, tá? Não tem problema nenhum. Inclusive a simbologia eu vou reutilizar para organizar os símbolos que estarão diretamente no nosso projeto. Aqui temos também, ó, terreno, que provavelmente a gente não vai utilizar, mas a gente pode reutilizar ele então, tá? Projeção a gente vai acabar utilizando e vamos então agora direto ao ponto e criaremos mais algumas layers aqui e já vamos fazer uma pré-configuração na parte de cor. Seguinte, para criar, relembrando, né, vamos clicar aqui e agora vamos digitar assim, ARQ underline parede, por exemplo. Essa layer aqui vai representar nossas paredes que foram cortadas pelo plano seção, né, da seção de corte. Aqui mais uma, ó, ARQ parede vista. Legal. Temos também uma aqui específica, ó, ARQ esquadrias. Nessa layer aqui, você pode fazer o seguinte. Se o seu projeto tiver várias portas de madeira, né, na parte interna ou até na externa lá, você pode criar uma outra layer específica chamada somente porta. Como esse nosso projeto nós temos apenas uma porta, que é a do banheiro, eu vou manter esse elemento gráfico ali dentro dessa layer para não criar uma layer específica só para ele, tá bem? Outra situação, vamos colocar aqui então uma layer ARQ muro, tá? Essa layer muro, ela poderia estar anexada, no caso, dentro da parede vista ou da parede cortada, tá? Mas eu vou criar uma específica aqui para ela, se eu precisar deixar ela com uma espessura diferenciada, eu consigo. Outra layer aqui que eu já sei que nós vamos utilizar é uma chamada ARQ Ashura, né? Porque vamos colocar Ashura no nosso projeto também. Outra que nós chamamos aqui ARQ piso, tá? Neste caso, funciona também da mesma maneira, parecido com a esquadria. Nós temos aqui uma representação gráfica de alguns pisos na parte interna. Para esse projeto é muito pouco, tá? Mas nós temos muita representação gráfica para calçada. E eu vou fazer então uma junção, eu vou colocar a calçada dentro dessa layer piso também. Então eu vou padronizar tudo isso aqui. Mas no seu projeto, caso você tenha muito elemento gráfico trabalhado como piso interno e depois pisos externos, você pode separar, não tem problema algum, tá? Por que eu costumo separar bastante esses elementos gráficos quando eu tenho um projeto muito complexo? Porque se eu precisar esconder alguma coisa, ó, por exemplo, né, vou esconder aqui a base de novo, ó, eu consigo esconder especificamente aquele elemento que eu não quero visualizar nesse momento. Então esse gerenciamento da layer é importantíssimo, você analisar o que você quer manter no projeto e como que você quer construir essa organização para você, tá? Não existe um padrão relativo, precisa ter tantos, não, de acordo com a sua necessidade, tá bem? Então vamos voltar aqui. Vamos sair um pouco daqui, vamos aproximar do nosso desenho e vamos dar uma analisada o que mais que nós podemos criar. Então criamos já muro, calçada, né, que vai ser a piso, as paredes, ok, as esquadrias que vão ser criadas ainda. Aqui nós temos, olha só, nós temos uma situação aqui com o desenho de um pergolado na planta de cobertura, legal? Mas aqui eu posso trabalhar da seguinte maneira. Nessa representação da cobertura, assim como na locação, na situação e todas essas outras aqui, que são os nossos planos verticais, eu costumo trabalhar da seguinte maneira. Ó, vou aproximar aqui dessa fachada. Então assim, ó, eu costumo trabalhar com um layer por número, 09, 05 e 03. Por que isso? Porque se vocês perceberem aqui na nossa fachada principal aqui, na fachada frontal, eu tenho como primeiro plano todo esse elemento e mais esse elemento aqui, ok? Então aqui eu colocaria, ou se fosse desenhar na mão, né, como antigamente, seria desenhado com uma pena 09, por exemplo, uma pena mais espessa, que é o nosso primeiro plano que eu estou vendo. O último plano que eu vejo são essas duas linhas do muro e poderia inclusive enquadrar essas daqui. Eu desenharia com uma lapiseira ou com uma pena 03, uma pena bem fininha, para representar que ele está mais afastado do primeiro plano. E tudo que está entre o primeiro e o último eu colocaria numa 05 ou numa lapiseira 07, 05, enfim, tá? Então a lógica aqui é a mesma. Por isso que eu costumo trabalhar dessa maneira com esses planos verticais e com as outras plantas de representação.
Mas por que eu não faço isso aqui? Porque geralmente a planta baixa é a planta mais complexa e como vocês perceberam na construção de todo esse desenho, muitas vezes ela é a nossa base para a criação dos outros desenhos. Então eu costumo deixar ela muito bem organizada, porque assim, se eu mandar esse arquivo aqui para um colega engenheiro ou para algum designer de interiores, alguma coisa do gênero, eu quero que ele tenha essa flexibilidade e entenda o projeto de acordo com o que eu quero, tá bem? Então fica muito mais fácil, ele entendendo a planta baixa, ele já vai entender todas as outras representações, tá? Vamos voltar aqui então para o nosso gerenciamento e vamos criar o seguinte, ó, ARQ underline 0.9, tá? A outra layer aqui vai ser a ARQ underline 0.5. Pronto. E a última, ARQ 0.3. Legal. Já vamos aproveitar aqui e vamos configurar as cores que eu costumo trabalhar, tá? Como eu faço a plotagem por meio do layout, as cores que eu utilizo aqui são apenas para representação visual e para que eu possa entender e me organizar aqui na construção do meu desenho, tá? Não tem nada a ver com a plotagem final, eu utilizo realmente o layout, então quando eu vou imprimir eu coloco todas elas aqui nessa configuração white. Vamos ver o seguinte, ó. A 09 ela é uma layer bem espessa, né? Então eu vou colocar ela aqui como a magenta, que eu também utilizo, inclusive, ó, para a parede. Aqui, magenta. Aqui na 05 ela é a nossa intermediária, né? Então eu utilizo aqui ó, uma cor mais ou menos por aqui. Um amarelinho um pouquinho mais suave, pode ser até esse daqui, já tá legal. E também a nossa esquadria eu acabo utilizando um amarelo, mas daí eu venho para cá ó, e pego o mais vivo mesmo, tá? A 03 eu coloco ela num cinza bem fraquinho, por aqui. Assim como a nossa piso e a Ashura também eu trabalho com essa configuração aqui de cor. Ó. Ashura aqui, ok, aqui também. Se você perceber que o seu contraste de cor aqui na sua tela não está legal, você pode fazer alteração de acordo com a sua necessidade visual, tá bem? Vamos retornar aqui então, o que mais que falta? Ó, temos aqui 03, a base, eu vou manter porque não me interessa. O muro aqui eu vou colocar talvez na magenta também, porque ele acabou sendo cortado. Parede de vista, eu vou trabalhar aqui com amarelo suave. Ó. Podemos até pegar a mesma cor que utilizamos aqui na 05, ó, que vai ser a 110. Então vamos ver aqui, ó, passo o mouse aqui em cima e consigo ler o número que vai aparecer aqui. Ó. Então 110, Index Color, legal. Projeção eu vou manter aqui na cinza mesmo, posso puxar um para cima. Simbologia vou manter aqui também, não tem problema. O que mais que faltou aqui? A 0 vai ficar 0 mesmo, inclusive ó, já vou desligar a impressora da 0, tá? Por quê? Porque eu não quero que nada que de repente tenha ou fique na 0 seja plotado, tá bom? Então eu não quero que nenhuma sujeira dessa aqui vá para lá. Assim como eu não quero que nada da base seja impressa também. O que mais que eu tenho aqui, ó? Daqui as coisas podem ser impressas, tá? Então já desliguei essa impressorinha e essa impressorinha. O que você tem que ficar atento aqui, ó, bem interessante, é o seguinte, ó, se eu estou com a base selecionada e criar uma nova layer, olha só, ela vai buscar a configuração da layer que estava selecionada. Então preste muita atenção quando você vai criar uma layer a partir de uma que está com a impressora desligada, porque senão você vai girar todo o seu PDF lá e ele está aparecendo na sua tela normalmente. Mas quando você imprimir ele pode falhar, então não vai aparecer algumas layers e você pode de repente entrar em desespero e não saber o que aconteceu. Basicamente a sua impressora aqui está desligada, tá? Basta voltar aqui e fazer, digamos assim, religá-la aqui. Eu vou excluir essa layer que eu criei, ó, aqui, pronto. Então temos já a construção das layers. Vamos fechar aqui, afastar aqui. E agora, na nossa próxima aula, vamos colocar todo o nosso desenho dentro de cada layer específica.